Naquela cidade, ninguém se lembrava exatamente de quando Helena Moura deixou de ser apenas um nome comum e passou a ser um sussurro dito com cautela. O que se sabia era simples e aterrador. Tudo o que ela tocava acabava pertencendo a ela. Empresas, pessoas, segredos e, às vezes, vidas. A cidade chamava-se Porto Velado, um lugar antigo, construído sobre acordos não escritos e promessas quebradas antes mesmo de serem feitas. Ali, o poder não vinha da lei, mas da informação. E Helena entendeu isso antes de qualquer um. Ela nasceu em uma casa estreita, numa rua onde o sol mal tocava o chão. Filha de um contador envolvido com lavagem de dinheiro e de uma mulher que sabia demais para viver tranquila, Helena cresceu ouvindo conversas sussurradas a portas fechadas. Aprendeu cedo que o silêncio poderia valer mais que o ouro e que a verdade, quando revelada na hora errada, matava. Quando tinha 17 anos, seu pai desapareceu. Nenhum corpo, nenhuma investigação real. Apenas um aviso silencioso de que ele havia cruzado alguém mais inteligente. Naquela noite, Helena não chorou. Sentou-se à mesa, abriu os livros de contabilidade dele e começou a ler. Ali nasceu o primeiro crime dela, a continuidade. Ela não destruiu o que o pai construíra, melhorou, corrigiu erros, eliminou intermediários. Onde antes havia ganância descuidada, ela colocou método. Onde havia medo, ela instalou dependência. Aos 25 anos, Helena já controlava 3 empresas de fachada, 2 sindicatos e uma rede de contrabando que atravessava o porto como uma artéria invisível. Mas seu verdadeiro império não era feito de mercadorias. Era feito de pessoas devendo favores. Ela nunca ameaçava, apenas lembrava. Todos erram, dizia com um sorriso calmo. O problema é quem decide quando esse erro vem à tona. O primeiro grande aliado foi Otávio Reis, um político em ascensão, carismático, limpo aos olhos do público. Foi Helena quem financiou sua campanha, quem apagou os rastros de um atropelamento antigo, quem transformou uma dívida em lealdade. Ou assim ele pensou. Enquanto Otávio subia, Helena cavava. Cada ligação, cada amante, cada contrato irregular. Ela não confiava, ela arquivava. O segundo pilar do império foi Isabela Cruz, uma advogada brilhante, famosa por libertar culpados e destruir testemunhas. Isabela acreditava que Helena era apenas uma cliente poderosa. Nunca percebeu que seus próprios crimes estavam sendo documentados com o mesmo cuidado que os de seus inimigos. Helena gostava de equilíbrio. Todos ao seu redor tinham algo a perder. O império cresceu silenciosamente por quase 2 décadas. Porto Velado prosperou, e muitos atribuíam isso à sorte, à boa gestão, à nova fase da cidade. Mas por trás dos eventos beneficentes, das obras públicas e dos discursos otimistas, havia uma teia densa de traições cuidadosamente permitidas. Helena incentivava conflitos pequenos, deixava que associados se traíssem, desde que ela soubesse antes. Traição para ela não era falha, era matéria-prima. Mas todo império cria sombras grandes demais para serem ignoradas. O erro começou com Miguel. Miguel era jovem, inteligente, ambicioso, crescera nos bairros que Helena agora controlava indiretamente. Ela o notou não pela obediência, mas pela ousadia. Ele fazia perguntas, observava demais. Ela o trouxe para perto. Miguel tornou-se seu operador mais eficiente. Organizou rotas, silenciou problemas, negociou com brutalidade elegante. E com o tempo, passou a acreditar que entendia Helena, que ela confiava nele. O que ele não sabia era que Helena jamais permitia proximidade sem vigilância total. Quando Miguel começou a vender informações por fora, Helena já tinha provas suficientes para destruí-lo 5 vezes. Ainda assim, ela esperou. Queria ver até onde ele iria. Queria saber quem mais estava disposto a trair. E descobriu.
Otávio Reis, agora no topo da política local, decidiu que Helena havia se tornado um risco. Planejava expô-la usando Miguel como ponte e Isabela como proteção legal. Eles acreditavam que Helena estava velha, acomodada, presa demais ao próprio legado. Foi uma conspiração elegante, quase perfeita. Mas imperfeições sempre existem quando alguém subestima o silêncio de outra pessoa. Na noite em que decidiram agir, Helena estava sentada sozinha em seu escritório, observando a chuva escorrer pelo vidro. Sobre a mesa, 3 pastas fechadas. Nenhuma etiqueta, nenhum nome. Ela abriu a primeira. Dentro, provas detalhadas de que Otávio havia ordenado assassinatos políticos disfarçados de acidentes, datas, contas, vozes gravadas. A segunda pasta continha tudo sobre Isabela. Subornos a juízes, manipulação de provas, ameaças a testemunhas. E algo pior, algo pessoal demais para ser perdoado publicamente. A terceira pasta era de Miguel. Helena suspirou, não de tristeza, de aceitação. Na manhã seguinte, Porto Velado acordou diferente. Otávio foi preso em uma operação espetacular, transmitida ao vivo. Isabela desapareceu antes de ser chamada para depor. Nunca encontraram seu corpo. Miguel tentou fugir pelo porto, mas foi interceptado por homens que não usavam símbolos, não faziam perguntas e não deixavam rastros. Helena assistiu tudo de longe. Mas o verdadeiro segredo não estava na queda deles. Estava no fato de que Helena permitiu que tudo viesse à tona. Ela não reconstruiu o império como antes. Ela o transformou. Empresas foram fechadas, outras abertas, nomes mudaram, rostos novos surgiram. O público acreditou que a corrupção havia sido erradicada, que Porto Velado finalmente respirava. Era mentira. O império agora era mais limpo, mais invisível, menos emocional. Helena deixou de ser vista. Tornou-se uma ausência constante. Ninguém sabia onde morava. Poucos falavam com ela diretamente, mas todos sentiam quando algo dava errado ou quando dava certo demais. Anos depois, já mais velha, Helena caminhava pelos corredores silenciosos de uma fundação que levava outro nome, outra fachada. Em uma sala trancada, arquivos físicos e digitais guardavam histórias que poderiam destruir países. Ela parou diante de um espelho. Não se via como vilã, nem como heroína. Via-se como consequência. Tudo o que construíra fora feito de escolhas conscientes, traições bem calculadas e segredos enterrados fundo o suficiente para nunca serem encontrados, a menos que ela quisesse. E esse era o maior suspense de Porto Velado. Não saber quando Helena Moura decidiria, mais uma vez, puxar os fios invisíveis. Porque enquanto ela respirasse, ninguém estava realmente seguro. E o império ainda estava crescendo. O que ninguém em Porto Velado sabia, e talvez nunca viesse a saber, era que o império de Helena Moura ainda estava em sua fase mais perigosa, a do silêncio. O poder jovem é barulhento, o poder maduro é silencioso. Depois da queda de Otávio, do desaparecimento de Isabela e do fim brutal de Miguel, a cidade entrou em um período que os jornais chamaram de reorganização. Ela agora vivia em uma casa sem endereço oficial, construída em um trecho esquecido da costa, onde o mar batia contra rochas afiadas como se tentasse avisar algo. Não havia empregados fixos. Não havia rotina previsível. Apenas câmeras, servidores ocultos e uma rede de mensageiros que jamais se encontravam entre si. Helena aprendera a maior lição de todas. Quanto menos as pessoas te veem, mais elas te imaginam. E o medo cresce no espaço vazio. Mas o passado nunca desaparece. Ele apenas espera. Certa madrugada, Helena recebeu um envelope físico, algo que não acontecia havia anos. Sem remetente, sem digitais. Apenas uma frase escrita à mão, com tinta preta. Eu sei o que você fez antes de Porto Velado.
Pouquíssimas pessoas conheciam sua vida antes da cidade, antes do pai, antes da primeira planilha de crimes. Aquela frase não era uma ameaça comum, era um aviso cirúrgico. Alguém estava reunindo histórias antigas, mortes consideradas acidentais, empresas que quebraram cedo demais. Um incêndio em um prédio de arquivos públicos ocorrido 30 anos antes. Um evento que Helena sempre tratara como detalhe irrelevante. Alguém estava ligando pontos que não deveriam ser ligados. O nome surgiu aos poucos, Clara Nogueira. E mais importante, Clara havia crescido na mesma rua estreita onde Helena vivera na infância. Helena ordenou vigilância imediata. Descobriu que Clara não tinha dívidas, não tinha vícios, não tinha amantes secretos. Não havia escândalos escondidos. Nenhuma alavanca óbvia. Isso tornava tudo mais perigoso. Clara não estava caçando Helena por dinheiro ou poder. Estava caçando por verdade. E verdades são imprevisíveis. A primeira matéria saiu semanas depois. Não citava Helena, não citava Porto Velado. Falava de um contador. Helena leu o texto 3 vezes. Não tentou barrar a publicação. Não atacou o jornal. Não se moveu publicamente. Aprendera que reagir cedo demais só confirma suspeitas. Em vez disso, fez algo diferente. Ela convidou Clara para um encontro. O convite chegou como todos os outros, sem assinatura, sem endereço fixo. Apenas um local neutro, um café antigo à beira da estrada e um horário exato. Clara aceitou. Quando se sentaram frente a frente, houve um silêncio pesado. As duas se estudaram como predadoras experientes. Helena percebeu que Clara já sabia muito. Clara percebeu que Helena não negaria nada, se decidisse falar. Nem sempre. Às vezes, eles se tornam invisíveis. Eu não quero dinheiro, nem cargos. Quero saber quantas pessoas morreram para que você chegasse aqui. Mais do que você conseguiria provar. Menos do que a cidade acredita. O silêncio voltou, mais tenso. Helena sabia que poderia mandar Clara desaparecer. Seria simples e definitivo. Mas algo a impedia, talvez vaidade, talvez cansaço, ou talvez a curiosidade de ver até onde alguém iria sem medo. Se você publicar tudo o que descobrir, disse Helena, não vai mudar o sistema, só vai trocar os nomes. Eu sei, mas alguém precisa acender a luz, mesmo que por alguns segundos. Helena, ela era um espelho. Nos meses seguintes, o jogo tornou-se mais sutil do que qualquer outro que Helena já houvera jogado. Clara publicava matérias que chegavam perto demais, mas nunca cruzavam a linha final. Helena fechava caminhos, apagava rastros, mas deixava pistas pequenas escaparem, como se estivesse testando até onde Clara poderia ir sozinha. Era uma dança perigosa. Novos líderes, criados na era do Império Limpo, não conheciam o peso real das escolhas antigas. Alguns começaram a questionar ordens, outros a agir sem permissão. A ausência constante de Helena começava a gerar interpretações perigosas. O Império, grande demais, começava a acreditar que não precisava mais dela. Uma noite, todos os seus sistemas caíram por exatamente 7 minutos. 7 minutos sem câmeras, sem comunicação, sem rastreamento. Tempo suficiente para uma mensagem aparecer em todos os seus dispositivos quando tudo voltou. Até impérios invisíveis sangram. Helena fechou os olhos. Não havia mais dúvida. O fim que ela sempre evitara não viria pela polícia, nem por inimigos externos. Viria de dentro. De sucessores impacientes, de verdades antigas, de alguém que não podia ser comprada. Ela abriu um cofre escondido atrás da parede. Dentro, o conteúdo ali poderia destruir não apenas Porto Velado, mas várias cidades ligadas a ele. Era o plano final. E o suspense agora não era mais se Helena Moura cairia, mas como e quantos ela levaria com ela quando isso acontecesse. Comente parte 2 para o próximo capítulo. Se inscreva no canal, curta e compartilhe.